Sejam muito bem-vindos a mais um Conversa com o Internacionalista. E para quem não me conhece, eu sou Nilo Scandaroli. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito legal, aí como uma opção também para a construção de carreira em relações internacionais. Para isso, eu trouxe uma convidada muito mais que especial, que é a Natália Barbieri. Natália, por favor, se apresente, se quiser contar um pouco da sua história também, né, o que você faz, sinta-se em casa. Obrigada, Nilo. Agradecer de novo o convite, a oportunidade de estar aqui. Como a gente já tinha conversado brevemente, né? Eu acho muito importante o conteúdo que você está trazendo aí para os futuros internacionalistas e até para quem já é internacionalista, está um pouco perdido, talvez. Então, como o Nilo falou, né? Eu sou a Natália. Eu sou bacharel em Relações Internacionais pela Unesp de Marília. Me formei em 2018, então não faz muito tempo. Hoje eu sou mestranda no programa de Relações Internacionais do Santiago Dantas, com foco em segurança internacional. Então, dentro disso, eu acabo estudando um pouquinho sobre terrorismo, migrações, que é o meu foco de estudo. E como eu vim parar, né, em Global Mobility, como eu cheguei nisso, é um pouco curioso, no sentido de que não foi planejado. Eu acho que o grande desafio de RI, né, acaba sendo justamente encontrar caminhos e ter claro esses caminhos. Eu já vi outros relatos, inclusive no seu canal, né, de que a pessoa estava pensando na diplomacia. Acho que isso acaba sendo, para a grande maioria, pensa em diplomacia ou comércio exterior, e não acaba vendo outros caminhos, né, outras oportunidades. E o meu caso não foi diferente. Então, quando eu pensei em fazer RI, na verdade, eu sempre gostei muito da área política. Então, me chamava a atenção as relações políticas, principalmente a nível internacional. Então, isso sempre me chamou a atenção desde pequena, desde a escola. Então, eu já tinha muito claro que eu queria uma coisa vinculada a isso. E, logicamente, quando eu encontrei o curso de RI, né, como uma possibilidade, eu pensei na diplomacia, que, obviamente, juntava ali né, a questão política com a questão internacional. Então, para mim, era perfeito. Só que daí, quando você se aprofunda um pouquinho mais, você vê que não é tão lindo assim, né? Não é um mar de rosas, é uma carreira, acho que, linda, assim, de muita honra. Ainda me vejo, eu acredito que não é que eu me desvinculei de que não, mudei de pensamento, não me encaixaria, mas eu mudei de realidade, assim, no sentido de que talvez eu tivesse que abrir mão de muitas coisas para seguir uma carreira como diplomata, e eu não estava disposta a isso. Então, acho que para quem está disposto, né, e quem realmente tem um fit com essa vaga, eu acho que é perfeito, é uma carreira linda, maravilhosa. Mas, realmente, ao longo ali até antes ali já de iniciar as aulas de IRI, eu já fui participar de algumas palestras e alguns debates com diplomatas sobre a carreira e já vi que seriam, assim, no meu ponto de vista pessoal, seria bastante difícil, né? Você tem que abrir mão de muitas coisas, de ter uma residência fixa, né? Não que outras carreiras também não te impossibilitem disso, mas você tem que se doar ali para esse trabalho, praticamente 24 horas, e tem que ter, um diplomata falou uma vez assim, você tem que ter uma vida solitária, e tem que ser acostumado com isso, com essa solidão, porque é difícil você estabelecer relações, porque cada hora você está num lugar, enfim, ter família é difícil também. Então, por questões pessoais, eu achei que não seria o ideal para mim. E nisso, durante a faculdade ali, né? Então, outro ponto que a gente precisa, eu gostaria de alertar também as pessoas que estão fazendo RI nesse momento, de testar, durante a faculdade mesmo, se possível, testar alternativas através de estágios, voluntariados, enfim, para justamente aí sentindo o que quer. Como eu estava na Unesp, eu fiquei muito presa à área acadêmica. Então, ali o meu foco se voltou para a área acadêmica. Também foi um meio ali de ter um retorno financeiro pequeno, mas que já ajudava. Então, ali uma bolsa. E eu gostava de fazer pesquisa. Então, eu fui para essa área e acabei me fechando para outras. Não que eu me arrependa, né? Eu acho que a gente é o que é pelos caminhos que a gente trilha. Mas eu acho que poderia ter sido melhor, assim, no sentido se eu tivesse explorado outras alternativas.
Então, ali, né, como eu estava tão envolvida com a área acadêmica, eu já comecei ali, né, nessa área que eu já me identificava, que era a área de segurança internacional. Então, já entrei nos grupos de estudo de segurança nacional, conflitos internacionais, e fui fazer iniciação científica. E nisso eu fiquei muito na área acadêmica e não me dei a oportunidade de fazer um estágio numa área privada ou, enfim, numa organização internacional ou numa organização não governamental, enfim, né? E outras possibilidades. E daí, acho que acontece com muita gente, não vai ser só de mim, espero eu, mas o que acontece é que você vai passando o tempo, você, quando está chegando no fim, você fala assim, putz, mas eu vou me formar, e daí? Porque ali quando você está durante os anos de faculdade, eu não sei se foi para você, se foi igual, mas você está no mundo, né? É um mundo que é o mundo universitário. E aí, no último ano especificamente, quando você vê que o relógio está chegando no final, né, que esse mundo vai acabar e existe um outro mundo lá fora te esperando, eu acho que muita gente acorda aí. Acorda aí não no sentido de que, por exemplo, não é que eu não fui produtiva, né? Eu estava produzindo só numa área específica. Mas acho que o que desperta é o assim, pô, mas o que eu vou fazer daqui para frente? É isso mesmo? Eu vou ser pesquisadora ou eu vou fazer outras coisas? E eu nunca quis ser pesquisadora, assim, desde, assim, exclusivamente pesquisadora. Nunca passou na minha cabeça me dedicar exclusivamente para isso. Mas durante a faculdade, parecia que sim, porque eu só me envolvia com isso. Então, teve esse despertar, e daí nesse despertar eu fui para o que eu gostava. Então, eu falei assim, bom, eu estudo, na época eu estudava muito refugiado, né? Então, eu falei assim, eu gosto de refugiado, eu gosto desse tema. É um tema que eu me identifico. Então, eu vou procurar um emprego em ONGs que tratam, cuidam de refúgio, enfim. Aí, nisso, conversando com o meu orientador, ele falou assim, olha, Natália, é digno, é maravilhoso essa sua escolha, mas, assim, retorno financeiro, se você quer, você não vai ter. Não tão cedo, porque, assim, você vai fazer muito voluntariado, você vai trabalhar praticamente a preço de custo, ou então pagar para trabalhar, né, porque acaba sendo, porque você tem toda a sua vida para contemplar, né, para pagar suas despesas de moradia, enfim, de tudo. E às vezes o salário que eles vão te dar não paga nem metade. Então, assim, você praticamente paga para trabalhar. É isso que você quer? Aí eu pensei duas vezes, porque por mais que eu goste, né, por mais que eu me identifique, eu precisava no retorno financeiro, até porque eu não venho de uma família abastada, né, não sou herdeira. Então eu falei, pô, então eu preciso de dinheiro também, não dá para viver no mundo das fantasias, porque se fosse só o mundo das fantasias, né, da utopia, o mundo seria perfeito e a gente faria só o que a gente gosta, 100%, sem pensar no retorno financeiro. Então eu me vi nessa sinuca de bico, né? E daí eu pensei, bom, então dentro da área migratória, porque então o refúgio estava muito ali englobado nas migrações, que eram meus temas de estudo, que até hoje são, e pensei, bom, dentro da migração, o que eu posso encontrar que eu vou ter um retorno financeiro? E foi aí que eu encontrei a expatriação, né? E o Global Mobility, por consequência. E, assim, não sabia exatamente como era, não sabia o que fazia, como funcionava, não sabia nada. Eu acho que natural, né? A maioria das pessoas, admiro eu quem conhece tudo e sabe todas as possibilidades. Eu acho muito difícil isso acontecer. Mas eu não sabia nada, 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 nada. Eu sabia que estava envolvido com migração e que eu gostava de migração. Então, eu parti desse pressuposto. E comecei a disparar e-mail para as empresas que trabalhavam com isso, pedindo ali um estágio só para eu ter alguma experiência para sair da faculdade e falar, nossa, olha, eu tenho uma experiência. E consegui um estágio de meio de ano, né, de férias, assim, numa dessas empresas. Mais uma vez, o mundo não é mar de rosas, então, sei lá, de 20 empresas que eu mandei e-mail, uma me respondeu. Graças a Deus, essa uma que me respondeu me chamou para trabalhar. Mas, assim, aí, nesse momento, lógico, eu estava indo atrás de uma vaga que não existia, então eu sabia dos sacrifícios que eu teria que fazer naquele momento.
Então, imagina, eu estava em Marília, né, na Unesp de Marília. O estágio, obviamente, que eu consegui, que eu pedi, foi aqui em São Paulo, onde eu estou hoje. E ainda bem que eu tinha familiares aqui, então eu pude ficar na casa deles, mas assim, eu me ofereci, então eu falei, olha, não precisa me pagar nada, porque eu realmente quero ir e ver o que vai dar. No final das contas, foi ótimo, eu gostei, eu falei, nossa, eu realmente me identifico com esse trabalho. E ainda recebi um salarinho ali de estagiária no final, né? A dona da empresa gostou do meu trabalho, então me deu uma bonificação, foi ótimo. E a gente continuou conversando. E ela falou assim, olha, ela sabia que eu me formar em dezembro. Então ela falou assim, olha, em outubro ela me ligou e falou, você ainda tem interesse em trabalhar aqui? Eu falei, tenho. Ela falou, porque vai abrir uma vaga, eu gostaria de te chamar. E ela já tinha me falado isso, que se houvesse vaga, ela me chamaria. E, obviamente, aceitei e entrei. Aí realmente entrei a fundo nessa profissão, né? Nessa área. E daí, só para explicar aí para o pessoal, né, que vai depois prestigiar a gente, mas assim, como que é a área de Global Mobility, né? Normalmente ela é dividida em três áreas, né? Então tem a área em si de Global Mobility, e daí ela geralmente vai ser dividida em tax, que é a área de impostos, e imigração, né? Que vai ser toda a parte de visto e burocracia migratória, que envolve também documentos, então toda a emissão de documento. E por último, relocation, que é justamente você ali realocar aquela família num novo país, ou até mesmo quando ela retorna para o país dela, mas principalmente ali quando ela chega numa localização nova. Então, existem essas três grandes áreas ali aí em Global Mobility. A minha sorte, né, eu vejo isso como sorte, ou destino, não sei, mas é que justamente a empresa que me respondeu e que eu entrei é uma empresa que fazia tudo. Então, ela não se dedicava apenas a uma área. Ela entregava, né, e oferecia os serviços de Global Mobility de todos os níveis, né? Então, de A a Z, toda a expatriação daquele estrangeiro estava coberta por aquela mesma empresa. E também outro fator importante é que era uma empresa pequena, né? Então, como é uma empresa pequena, eles não setorizavam as tarefas. Obviamente que cada um tinha a sua especialidade e focava em uma determinada área, né? Mas todos ali estavam cientes de tudo o que acontecia. Então, só para dar um exemplo, chegava um estrangeiro, todo mundo já sabia que aquele estrangeiro, toda a situação dele, o que ele tinha que fazer, qual era o andamento do processo. Então ele está na parte do visto. Então a pessoa do relocation já sabia quando ele ia ter o documento para poder firmar o contrato de aluguel. Então, assim, era bem, como fala, todo mundo consciente ali do processo, né? E o que a gente vê nas grandes empresas é que a maioria setoriza muito, né? Então, assim, tem uma pessoa que faz só o contrato de locação, a outra faz só as visitas na rua, o outro faz a parte do visto. Então, fica bem dividido. E daí, né, a gente tem o outro lado do Global Mobility. Então, o lado que eu estou hoje, que sempre estive, foi o do provedor. Então, uma empresa especializada em Global Mobility que oferece esse tipo de serviço para outras empresas. E do outro lado, tem as empresas, né? Então, as multinacionais, startups, enfim, grandes empresas que têm mão de obra estrangeira ou precisam contar com alguma mão de obra estrangeira e eles precisam fazer essa contratação de uma empresa especializada. Por quê? Existem empresas que têm internamente esse serviço? Existem, mas são a minoria. Mesmo falando de grandes empresas, a gente pode, não sei se a gente pode citar nomes, pode citar nomes de empresas? Pode? Então, por exemplo, o Volkswagen é uma empresa gigantesca, mas eles terceirizam esse serviço. Então, porque às vezes não acaba sendo mais barato para eles terceirizar do que manter ali um time de Global Mobility, por exemplo, né? Ali só para fazer aquilo. Então, eles acabam realmente contratando, terceirizando, né? Mas eles sempre têm uma pessoa no RH
que fica responsável por fazer essa troca, né? Então, esse contato com as empresas como a minha, né? Como a que eu trabalho. Então, também é um campo de área, também é um interessante, assim, por exemplo, principalmente para quem já está no ramo de Global Mobility, ou então quem trabalha já no RH de alguma empresa, e queira ir para essa área de Global Mobility, também é uma oportunidade, porque as empresas precisam ter essa pessoa, por mais que ela não precisa ter o conhecimento técnico, né? Ela não é ela que vai fazer o serviço, ela vai ficar responsável por fazer, né, o management desse processo, da empresa que ela contratou, do expatriado, quando ele vai chegar, quando ele vai embora, se vem com a família. Então, ela vai ser ali uma porta-voz da empresa para essa área de Global Mobility. Também é bem legal nesse sentido, para quem se interessar. E daí, o mais legal que eu acho, né, que é justamente o que eu faço, que é quem faz mesmo, né, o trabalho, quem está ali por trás de tudo. Nilo, se você quiser me perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fica à vontade, é que eu disparo, né, e Não, não mas paro tá de falar muito mais. legal, eu tô adorando. Eu falei, nossa, eu não preciso nem interagir que tá fluindo, fica à A pessoa vontade. fala tanto que ela mesmo vai falando. Mas, enfim. Então, assim, só para dar uma perspectiva do que é, né, como funciona e justamente saber, né, que tem esses dois lados, do fornecedor e da empresa que contrata. Então, nessa empresa pequena, né, que eu trabalhei, eu me desenvolvi, né, eu aprendi tudo que eu tinha que aprender. Foi, assim, fundamental para minha trajetória, né, ter essa experiência de conhecer tudo um pouquinho, porque, por exemplo, hoje eu sou especialista em imigração, né? Então, o meu forte é os processos burocráticos imigratórios, de documentos, mas eu sei me virar num relocation, por exemplo. Se eu precisar ajudar ou se eu precisar atender, eu vou conseguir, porque eu tenho essa experiência, justamente porque a empresa que eu vim é uma empresa que incentivava todo mundo saber tudo, pelo menos um pouco, para ter noção do que estava acontecendo, enfim. E nessa empresa mesmo que eu estava, eu tive uma coordenadora, que foi fundamental para o meu desenvolvimento também, né? E ela saiu, foi para outros caminhos e abriu uma própria empresa recentemente e surgiu a oportunidade de eu me juntar a ela. Então, hoje, eu estou com essa ex-coordenadora, então aí tá também a importância do networking, né? E ali das relações que você faz no seu trabalho mesmo, né? Porque a gente parece que não, mas você conhece as áreas, né? Eu acho que bom, eu não sei em outras, porque a gente até vai falar disso, mas eu não tive oportunidade em outras áreas, mas Global Mobility é uma bolha. Então, para quem quiser entrar, já saiba disso. Todo mundo se conhece, é muito pequeno, o mercado é pequeno, são poucas empresas. Então, assim, acaba-se que você vai encontrar aquela pessoa. Cedo ou mais tarde, e eu acho que isso é geral, né? Eu acho que isso, em qualquer relação de trabalho, independente da área, da profissão, eu acho que a chance de você encontrar com as pessoas que você já cruzou antes é muito grande, né? O mundo é tão pequeno, né? Às vezes parece que não, mas é incrível como é. Sim, eu também Então a tenho essa gente, impressão. não, eu não tenho mais essa impressão, porque eu vim de uma cidade de 10 mil habitantes, minúscula, e às vezes você escuta relato de pessoas dessa cidade minúscula que encontra outra lá na Disney. Qual que é a chance? Sem combinar, sem nada. Então, assim, o mundo é minúsculo. Se você for ver, o mundo é minúsculo. Enfim, então, hoje eu estou na iGo Immigration, que é uma empresa nova, então tem toda essa pegada também de inovadora, de jovem, né? Então, a fundadora é jovem, então ela traz uma outra bagagem, uma outra visão muito legal. Então, que eu me identifiquei muito e que hoje, então, eu sou coordenadora de Global Mobility dessa empresa, dessa empresa nova aí, que a gente vai completar um ano ainda em janeiro, então estamos caminhando aí para os próximos passos, mas assim, como eu te falei, é um mercado pequeno, é um mercado que todo mundo se conhece, é um mercado também que você acaba conhecendo muita empresa, então para quem
gosta de fazer um networking, quem sabe fazer um networking, ou quem quer aprender a fazer um networking, eu acho que é muito interessante, porque você, assim, você cruza com todas as empresas que você imaginar, de todos os ramos, e você acaba criando relações, né? Porque hoje hoje eles são meus clientes, amanhã eles podem ser sei lá, meu parceiro de trabalho, não se sabe, né? A gente vive aí num mundo de possibilidades. Então, assim, você conhece muita empresa, tem ali contatos muito importantes, porque você, além de conhecer, obviamente, o RH dessas empresas, porque você trabalha diretamente com eles, você acaba conhecendo os próprios diretores, os CEOs, né? Então, porque você vai atender eles, você vai ser ali o consultor deles. Então, eles vão depositar uma confiança em você que talvez ninguém tenha, né? Então, isso a gente vê, isso é um dos pontos mais legais que eu acho do trabalho de Global Mobility, é esse retorno. Porque você pensa, né? Geralmente eles vêm em família. Então, é uma família que está saindo de um país, indo para um outro, e vamos combinar, né? Assim, eu amo o Brasil, eu sou super nacionalista, mas comparado a uma Europa, é um país diferente, né? Para eles, é outros costumes, é outra realidade. Então eles não estão acostumados com a violência. Para a gente às vezes acaba sendo natural, né? E até parei para pensar outro dia. Às vezes eu ando na rua, é natural, para mim já é natural eu olhar para trás para ver se alguém está me seguindo, né? Automaticamente eu já dou uma olhadinha para trás de vez em quando para ver. Então para eles é tudo muito diferente. Então e assim, eles não vêm sozinhos, né? Eles estão trazendo a esposa ou o marido, os filhos. Então, assim, é bem delicado, né? Porque é uma mudança muito radical. Os filhos vão ter que se adaptar a uma nova escola, uma nova língua, porque a maioria não fala português, né? Obviamente, a gente tem, 90% vão para a escola bilíngue, né? Escola internacional, mas mesmo assim tem o contato com o português, não tem como fugir, então é muito diferente. E eles depositam toda essa confiança em você. Então, eles pegam você ali para mãe, né? É mãe e pai deles. Assim, porque eles depositam toda a confiança deles de tudo em você, da família, de tudo, e você se torna o ponto de referência. Então, quando o trabalho é bem feito, né? Eles vão te lembrar de você pro resto da vida. Eles não esquecem. E quando o trabalho é ruim, é mal feito, eles também não vão esquecer jamais. É aí que lembra, né? Aí, não, é aí que não esquece mesmo. Porque, assim, a gente como... não vou citar nomes, porque seria deselegante da minha parte, mas, assim, a gente que é empresa pequena, então, porque eu vim de uma empresa pequena e estou numa outra empresa pequena. Então, minha trajetória toda foi empresa pequena. Mas a gente vê muito esse problema das grandes empresas no atendimento. Então, muitos clientes, eles vêm até a nós porque não gostaram do atendimento da empresa grande. E aí eu não sei por quê, eu não sei se é questão de número mesmo, de tamanho, que as coisas se perdem, que as coisas... Eu não sei te dizer o porquê, mas isso é muito recorrente. Então, a maioria dos clientes que vêm hoje até a gente, aliás, são dois tipos. O primeiro é indicação, porque fulano fez com a gente, adorou e vai recomendar. E o segundo é aquele que está insatisfeito com a outra empresa, que geralmente são as nossas concorrentes grandes, né? Então, eles acabam vindo até a gente que é diferente. Assim, eu tive para falar que eu nunca estive numa empresa, que eu nunca trabalhei numa empresa grande, eu tive uma experiência de um ano. Em que sentido? A empresa anterior que eu estava, ela estava tentando fazer uma venda, né? Então, estava praticamente uma empresa grande, queria uma empresa que não é do ramo, tá? É uma empresa de consultoria, de outros, auditoria, coisas assim, queria incorporar uma área de Global Mobility na empresa. E daí convidaram a minha empresa da época para fazer essa, né, fusão, enfim, para comprar mesmo essa área e poder oferecer esse tipo de serviço.
E daí, como fala, nesse desenrolar dessa negociação, a gente ficou um ano. Bom, era para ter ficado um ano no escritório deles, mas com a pandemia a gente ficou mais em casa do que no escritório, né? Porque foi justamente na pandemia. Mas a gente mudou todos os procedimentos para padrão de empresa grande, né? E assim, tem gente que adora, né? Que é o fit perfeito, que se identifica. Eu, no caso, não me identifiquei. Eu acho, assim, que, no meu ponto de vista, obviamente, cada um vai ter sua experiência, seu feedback sobre empresa grande, empresa pequena, mas eu gosto mais desse negócio mais próximo, sabe? Essa sensação de família, de todo mundo se ajuda, todo mundo pega a mão de todo mundo, é mais flexível. Então, uma empresa grande não vai ser tão flexível, porque ela, obviamente, ela tem triplo, quádruplo de funcionários. Se ela for flexível com todo mundo, é compreensível. São coisas totalmente diferentes. Eu entendo a burocracia que uma empresa grande tem, então são jeitos totalmente diferentes, né? E aí também eu acho interessante as pessoas experimentarem dos dois. Porque, às vezes, né, eu conhecia gente que não gostava de empresa pequena, justamente porque é muito familiar, porque as coisas são menos burocráticas e, às vezes, a pessoa, às vezes, ela mesma é tão burocrática que ela se sente numa bagunça, né? Então, assim, é diferente. No meu caso, para mim, a grande não era uma coisa boa para mim, no sentido de que não tinha flexibilidade, é todo mundo igual, né? Assim, não que eu queira um tratamento privilegiado, não é nesse sentido. Mas eu sou da linha do humano. E eu acho que as empresas Concordo. pequenas, exato. As empresas pequenas, elas têm esse lado humano, de tipo, você precisa levar sua filha no médico? Tudo bem, vai lá, leva. Não vai ser 2 horas ausente do escritório que vai acabar o mundo, né? Na empresa E grande, né? Se você tem que sair, se ausentar, tem que abrir um protocolo, um chamado. Aí ele vai para a antes, direção, depois tem volta, que ser né? programado. Você não vem na sexta-feira, você tem que ir uma semana antes já avisar, pedir, enfim, Cumprir fazer as todo esse. horas. Sim, Exato, aí desconta do banco de horas, enfim, é todo aquele. Que não estou falando que é errado, eu estou falando que não é o perfil que eu me via e que eu me encaixava. E já a pequena, justamente por ela ser pequena, eu entendo também nesse ponto de vista do empresário, no sentido de que se você é um empresário, se é uma empresa gigante, com um monte de funcionário, você não consegue conhecer um por um como ele é, como ele trabalha, qual é o retorno que ele traz. Você não consegue. Você tem estatísticas e você tem seus gerentes, que são seus olhos, teoricamente, né? Mas as coisas ficam muito fora ali do seu campo de visão geral. E numa empresa pequena, como são poucos funcionários, você sabe exatamente o que cada um está fazendo, você sabe exatamente o que cada um traz de retorno, você sabe exatamente, enfim, eu acho que a confiança numa empresa pequena, ela é muito melhor construída do que numa empresa grande, nesse sentido, porque o contato é tão próximo que você consegue falar assim, pô, imagina. Porque lógico que vão ter, não é que é tudo mil maravilhas, longe disso. E também não, e é óbvio que funcionário ruim, eu acho que funcionário ruim tem em qualquer lugar. Tem empresa grande, tem empresa pequena, tem no home office, tem no escritório. Por exemplo, eu acho que esse é um tema que surgiu bastante na pandemia, né? Que no home office a gente não consegue controlar o que o funcionário faz, se ele está trabalhando, se ele não está trabalhando. Para mim, isso eu escutei do meu namorado. Meu namorado, ele é empresário, né? E ele falou exatamente isso. Ele falou assim, o funcionário ruim, ele é ruim tanto no escritório quanto em casa. Ele não muda, não é porque ele vai mudar se ele tá no ambiente que ele tiver. Obviamente que talvez piore, né? Vamos supor. Ele já é ruim no escritório, em casa ele fique pior ainda, porque ele vai se sentir mais à vontade, ele vai ter